Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou de 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e nem cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei dos que vos servirem. Curai os doentes que nela o vê e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudindo contra vós. No entanto, sabeis que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menor rigor do que esta cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, nesse dia 3, nessa quinta-feira de adoração, a igreja celebra o dia dos santos André e Soveral, Ambrósio e Francisco Ferro, presbíteros e os companheiros mártires. Queridos irmãos e minhas irmãs na fé, o discipulado continua. O dono da messe continua a convocar missionários. Continua a convocar pessoas de bem que queiram servi-lo, que queiram ser como Jesus, anunciadores da palavra de Deus. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A messe é gigantesca, mas aqueles que se empenham a servir Jesus e estar na messe são poucos. O próprio Jesus Cristo confirmou para nós neste evangelho de hoje, quando ele envia mais discípulos para a messe. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje, de São Lucas, narra para nós os preceitos de Jesus, as indicações de Jesus, como que Jesus quer que o seu discípulo seja, como que Jesus envia o seu discípulo na missão. A gente para observar que Jesus, ele nos dá algumas informações, por exemplo, do que levar para a missão. Já estamos levando algo muito importante, que é o Espírito Santo. Não vamos nos preocupar no que vamos dizer, porque é o Espírito Santo que vai falar por nós. Não leveis 2 túnicas, não leveis sacolas, não leveis bolsa, né? Ide evangelizar, ide para a missão. E Jesus também diz uma coisa interessante, que a partir do momento que entrarmos em uma casa, nós dizemos assim: a paz esteja nesta casa. O próprio Jesus disse isso quando ressuscitou e apareceu lá aos discípulos. Então ele continua a pedir que nós repitamos os seus gestos. A paz esteja na nossa casa. E a paz repousará sobre aquela casa. Meus irmãos e minhas irmãs, feliz é a casa que abre as portas para a palavra de Deus. Feliz é aquele que abre as portas do coração para escutar Jesus. Pois Jesus vai dizer para nós hoje: na casa que entrardes, que lhe abrirem as portas, que essa casa seja abençoada, né? Nessa casa onde vocês entrarem, não se preocupeis com o que vais comer ou beber. Comei e bebei aquilo que vos derem, ou seja, aquilo que estiverem e fornecerem,
né, oferecerem, aliás, vocês. Olha só como são as prescrições de Jesus, onde muitas das vezes vamos na casa de alguém e dizemos: eu não gosto dessa comida, né? E às vezes a gente precisa até mudar um pouco a nossa rotina. Quando eu falo no quesito de evangelização, de sair, de peregrinar, de ir de casa em casa ou algo do tipo. Pois o trabalhador é digno do seu salário. Quem trabalha é digno de receber o seu salário, né? E assim, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus também vai dizer uma outra coisa: se entrares em uma cidade, se entrares em uma casa e lá não forem bem acolhidos, quando saírem, batam a poeira dos pés, porque Sodoma vai sofrer menos do que essa cidade, disse Jesus. Porque se eu abro as portas para Jesus, aliás, se eu fecho as portas para a palavra, eu fecho as portas para Jesus. Se eu fecho as portas para Jesus, eu fecho as portas para Deus. E assim, eu não vou ser uma pessoa que vou ter comunhão com Deus jamais, porque eu estou fechando não só as portas físicas da minha casa, mas também as portas do meu coração para aquilo que é sagrado. O reino de Deus está próximo. Orai, vigiai, convertei-vos. Essa é a mensagem dos apóstolos, é a mensagem dos discípulos, a mensagem que perpassa até os dias de hoje. Mas o reino de Deus não está próximo, ele já chegou. Ele já está no meio de nós, sempre esteve no meio de nós. A partir do momento que nós nos convertemos, estamos no reino dos céus, estamos no reino de Deus. A partir do momento que nós perdoamos, estamos no reino de Deus. A partir do momento que nós fazemos uma coisa boa, estamos no reino de Deus. Então, o reino dos céus sempre existiu. Basta a gente olhar de uma maneira diferente e mais acolhedora. Queridos irmãos e irmãs, que essa palavra de Deus, nesse dia dos santos mártires, homens de fé, que entregaram suas vidas pelo Evangelho, que nos ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nós não podemos cambalear na vida, mas seguir sempre os passos de Jesus, custe o que custar. Nos abençoe e interceda por nós. Amém. Deus abençoe o seu dia, meu irmão, minha irmã, essa quinta-feira de adoração ao Santíssimo Sacramento. Tenha um bom dia, uma ótima semana, abençoe a sua família e nos encontramos amanhã, se Deus nos permitir, no encontro diário com Deus. Curta esse vídeo, comente, deposite o seu comentário e vamos juntos evangelizar. Amém.